Boa noite, gente. Boa noite, tudo bem? Só esperar aí o Márcio entrar pra gente chamar ele. Professor Márcio, é GCM de Caruaru, instrutor de formação de guardas, palestrante, um grande amigo. Quando entrar aí, Márcio, dá um oi aí pra eu te chamar, tá? A gente vai falar sobre formação de guardas, formação do pessoal da área de segurança, que é bem importante, principalmente nessa semana aí onde a gente teve mais uma tragédia na sociedade, né? A morte do menino João Pedro, numa ação policial. Então é bem importante a gente falar sobre isso nesse momento. Grande Rodrigo, Cleiton Lourenço, guarda de Recife, seja bem-vindo, querido. Camila Araújo, beijo, querida. Saudade da família de vocês, viu? Muita saudade. Isso. Aqui, Márcio. Vou convidar Márcio aqui. Estão ouvindo? O áudio tá ok? É outro, é outro. É. Que tô aguardando o Márcio. Tá entrando aí. E aí, professor? Tá me ouvindo direitinho? Fala, Marina. Tô Oi, ouvindo direito. Márcio. Tudo bem, querido? Tranquilo. Massa. Bom demais ter você aqui, viu? Tudo jóia, Obrigadão, Marina. cara. Tava dizendo aqui ao pessoal da importância sobre a gente falar sobre esse tema nessa semana, né? Que aconteceu aí, é, triste fato do que foi a morte do menino João Pedro numa ação policial, né? Então, assim, a gente falar de Verdade. formação, de treinamento nesse momento é extremamente importante. É preciso discutir melhor, né, os temas que envolvem a segurança pública e como é que esse operador de segurança pública está na rua, né? Então a gente não pode Exato. esquecer do material humano, que está sendo desvalorizado dia após dia, tanto pelo Estado como também pelos municípios brasileiros. Sem dúvida. Queria que tu se apresentasse aí. Eu tomei a liberdade de falar quem você é para mim, mas é bom que você se apresente aí. Até porque eu sou suspeita para falar de você, né? É verdade. Marília, eu sou guarda municipal, né, de um município do interior do estado, Caruaru, há 10 anos, vai fazer 10 anos agora. Inclusive, eu estou com uma camisa, né, do nosso querido Naval. É o símbolo, né, SOS Segurança da Vida, que é a marca registrada, né, no trabalho dele, das Marchas Azuis Marinho, né? E justamente esse é um símbolo que eu tenho para representar o sentimento, né, de luta, de batalha que a gente vem desenvolvendo ao longo dos 7 anos. E quando eu fui batizado, né, nessa luta aí para a gente mostrar à sociedade o trabalho das guardas municipais em todo o Brasil. Sou formado em História, tenho pós-graduação em História do Brasil, estou fazendo agora uma pós-graduação em Segurança Pública, né? E sou militante da área, sou professor também de séries finais do ensino fundamental, na cidade onde eu moro, que não é Caruaru, é Xangrande. Também sou professor também de cursos de formação de guarda, né, de alguns cursos. O ano passado foi bem substancial o nosso trabalho, né? A gente começou em janeiro e terminamos em outubro. Todos os meses a gente tem alguma turma para formar, alguma turma para trabalhar. Outubro não, dezembro. Em dezembro a gente vai lá para acertando. E aí a gente vai bater esse papo aí para a gente traçar alguns objetivos, né? Dizer quais são as diretrizes para que a gente possa ter efetivamente guardas municipais e operadores de segurança pública como um todo à frente dessa missão tão árdua e tão linear, né? E a qualquer momento você pode incorrer num prejuízo e causar um dano, como foi a morte dessa criança. Verdade. É verdade. E como você bem mencionou, a gente tem algumas pessoas que são ícones da nossa luta, né? Que dá prazer realmente a gente carregar a bandeira delas. Uma delas é o Naval,
que é uma pessoa que tem uma história de vida assim bem marcante, tem um testemunho muito forte por ter perdido 3 filhos para a violência, né? E usar isso para lutar dentro das guardas municipais, para fazer acontecer a segurança municipal de uma forma diferente de todo tipo de segurança que a gente já viu até hoje. Eu acho que é um ponto que a gente precisa explanar bastante para a sociedade, principalmente nesse momento, sabe, Márcio? Para a gente mostrar que a gente pode e tem o caminho de fazer diferente, né? A gente, como você bem disse, passou o ano passado dando treinamento às guardas em Pernambuco. Eu tive a oportunidade de também estar junto com você aí, inclusive a seu convite nessa empreitada. Lhe agradeço bastante, foi uma experiência sensacional conhecer as pessoas e ver que o nosso trabalho consegue ter resultado, sabe? A gente vê hoje esses guardas na rua atuando, a gente vê a nossa instrução neles, né? A gente vê o comportamento deles na hora de executar a sua atividade com aquele compromisso que a gente passou para ele dentro de sala de aula, sabe? Que a gente aquela semente que a gente plantou neles de se fazer uma segurança comunitária para que a gente possa ter mais resultados, menos repressão. É importante a gente fazer essa divulgação desse nosso trabalho enquanto guarda. Eu acho extremamente importante, porque eu acho que muitas vezes a sociedade ainda não entendeu, sabe? Sobretudo falando do próprio Naval, que foi uma das pessoas que lutaram muito pela construção da 13.022, né? Então, as pessoas muitas vezes, eu falo as pessoas de fora, né? Eu acredito que aqui a gente só tem guardas aí nos acompanhando, algumas pessoas de fora também, mas a maioria os guardas. As pessoas fora entendem a 13.022 muitas vezes como uma necessidade da guarda de ser polícia, e na verdade não é. Ela é o parâmetro para a gente ser uma polícia diferente, para a gente ser a polícia comunitária, ser uma polícia que a gente está precisando dessa mudança enquanto polícia, para a gente mostrar que pode ser feita a segurança de uma forma diferente, para minimizar esse choque com a população, para minimizar essas diferenças sociais, para a gente minimizar os erros que são cometidos nas instituições de segurança pública, sobretudo nas instituições militares, que a gente sabe que existe um norte diferente nessas instituições para executar suas atividades. Tua câmera deu uma Verdade, fechada, Maria. mano. Tu estás aí, né? Tô aqui, tô Porque ficou, aqui. Deixa eu ver. Ah, ficou voltei. escuro. Isso aí. Oi. Tranquilo, Tô, tranquilo. o que você falou é muito importante para a gente. A gente se sente responsável por esses alunos, né? Por eternos alunos, né? Nós, enquanto professores, a gente se sente responsável. Eu estava falando isso numa formatura, uma dessas formaturas para os pais de desses profissionais que hoje são profissionais que vestem o garbo azul marinho. E eu estava dizendo para os pais dela, inclusive hoje ela é minha colega de trabalho, eu estava dizendo, olha, eu me sinto responsável por essa companheira que hoje veste o mesmo uniforme que eu visto. E a sensação que eles sentem após entrarem, né, de vestir o uniforme e estar junto da gente, o respeito que eles têm por chamar a gente ainda de professor, não, pode me chamar de Márcio, a gente agora é colega de trabalho, mas ainda eles ainda têm esse respeito, né, essa admiração por nós. Isso é muito importante, porque isso é Existe. uma marca significativa. Eu queria mandar um abraço, Marília, para alguns alunos meus que estão por aqui, alguns alunos meus alunos aqui da escola. A gente está tendo aula EAD, eles estavam acompanhando os cards e tal, e disse que iriam acompanhar. Alguns entraram aqui. Queria mandar um abraço também para o eterno tenente Moraes, do 14DI, aqui, que ele mandou mensagem também. Eu sou oriundo das Forças Armadas, do saudoso, glorioso Exército Brasileiro, né? Uma força de segurança pública, de segurança pública também, né? Uma força de segurança que o país tem e Exato. exerce, né, a sua atividade de forma grandiosa, né? Lá também eu aprendi muitas coisas. Obrigado pelas palavras aí de carinho, Tenente Moraes. Foi nosso tenente lá do 14TI, do tempo que eu passei por lá. E lá, Marília, engraçado, entrando no Exército,
faz até um sentido, porque em 2006 eu fui convidado, né, para compor o 5º contingente de Força de Paz no Haiti. E aí eu fui para o Haiti, junto com outros militares aqui do Nordeste, a primeiro contingente do Nordeste, um fato significativo, né, para a gente. E lá a gente desenvolveu um trabalho de polícia comunitária. É impressionante como a gente... Eu, naquele momento, eu era guarda, Marília, vestia o uniforme do Exército e não sabia. Porque lá a gente tem um trabalho assiso social, o trabalho chamado assiso, né, ação cívica social. A gente ensinava as crianças lá do Haiti a escovar os dentes, a se alimentarem de forma equilibrada, né? Os médicos do batalhão da gente, eles atendiam os haitianos, faziam partos, né? E a gente trabalhava também. Eu era mais a parte operacional, era o motorista lá do nosso GC, o grupo de combate, mas mesmo assim a gente ia para o meio da favela, né, cumprir nossa missão lá, 3 dias trabalhando e um dia folgando. E lá a gente desenvolvia também esse trabalho, né, de proximidade. Era aquela polícia de proximidade. Eu acho isso maravilhoso, né, essa postura e às vezes, como você bem mencionou, que às vezes as pessoas não entendem a 13.022, fazem um estereótipo, né, do trabalho do guarda municipal e também fazem um estereótipo do trabalho que o Exército desenvolveu naquele período que hoje não mais desenvolve lá no Haiti. Então, é uma junção que eu fiz depois que eu me tornei guarda e comecei essa militância. Eu comecei a olhar para o meu retrovisor e eu observei o que eu tinha feito lá atrás era nada mais nada menos que a polícia comunitária que nós desenvolvemos hoje nas cidades Comunitário. brasileiras. Hoje a gente conta com hoje a gente conta com 70, né, 70 guardas aqui em Pernambuco. A cada momento que passa, os municípios estão tendo essa percepção de que é preciso ter uma polícia municipal, é preciso ter uma força de segurança nos municípios, umas com problemas imensos, outras nem tanto, né? Umas com dificuldade no material humano, outras com dificuldade de relacionamento dentro da própria corporação. E aí a gente vai conduzindo, eu imagino, Marília, que tudo isso é reflexo do que a gente, e eu imagino que tudo isso é reflexo do que a gente produziu há um tempo atrás. Desde 2015, 2014, que a gente vem desenvolvendo um trabalho no estado de Pernambuco, e esse trabalho está aparecendo agora. E agora, com essas entregas dessas viaturas oriundas das emendas parlamentares, no seu município, Marília, que é o maior do estado, o município onde você trabalha, talvez isso não vá trazer um grande ganho, né? Onde eu trabalho também não vai trazer um grande ganho, porque ainda a gente trabalha com viatura, né? O pessoal trabalha com viatura. Mas em outros municípios, por exemplo, Sertânia, que foi a guarda que foi criada recentemente, isso é um ganho satisfatório, um cavalar. Aqui em Xangrande, que não tinha viatura, agora tem 3 viaturas, minha amiga. Lá em Sertânia, 3 viaturas. Então, eu espero também que o poder público ele tem a responsabilidade não só com as viaturas, mas com os profissionais, e os capacite para utilizar esses veículos e que não deixe esses veículos serem sucateados, porque a gente sabe que a manutenção dele não é tão barata, né? Aproveitar, mandar um abraço para o meu amigo Marco Aurélio Filho, que é filho do deputado Marco Aurélio, nosso amigo, um apoiador das guardas. Marquinho dá uma força danada a gente aqui em Recife. Se Deus quiser, futuro vereador do Recife também, companheiro aí. E dizer ao pessoal que eu desativei os comentários para poder eu te ver direitinho, tá, Márcio? Aí eu desativei os comentários. Ao longo da live, mais na frente um pouquinho, a gente abre espaço para algumas perguntas e aí a gente libera de novo os comentários para eu poder te ver bem aqui, para poder todo mundo te ver bem, senão os comentários ficam passando aí no seu rosto e a gente não consegue te ver bem. Muito bem colocado isso que você falou a respeito das viaturas, sabe, Márcio? Inclusive, eu disse a um colega de Rio Formoso, eu disse a ele, ó, amigo, ele fez, poxa, fui ajudar eles numa situação, aí ele fez, poxa, tu aí em Recife, a gente acha que a gente é esquecido. Eu digo, não, meu amigo, você está em Rio Formoso, mas pra gente que milita na causa, para você que eu sei que é assim, pra gente, onde uma guarda ganha, todas as guardas ganham. Não é verdade? Então, assim, quando existe
a conquista para uma guarda, existe uma conquista para todas as guardas. A gente sabe o quanto o pessoal do estado inteiro torce por Recife, principalmente por Recife ser uma capital e acabar arrastando o resto das demais cidades junto com as suas conquistas. Da mesma forma que a gente trabalhou bastante na época da liminar do ministro Alexandre de Moraes com relação ao armamento em cidades com menos de 50 mil habitantes. Não é porque está tudo certo na minha cidade que eu tenho que esquecer as demais, né? Então, assim, conquistas como essa, por exemplo, das viaturas que vieram para as cidades, foi excelente, porque isso é uma conquista não só para o guarda, que vai ter mais um meio de trabalho, mas também para toda a sociedade daquele município, que vai ser de pronto atendida. Hoje mesmo a gente teve um fato, me recordo se foi hoje, se foi ontem, que foi o atendimento de uma gestante que estava em trabalho de parto no meio da rua. E uma viatura da CTTU, com os guardas, socorreram ela. A criança chegou a nascer dentro da viatura, para você ter noção. Então, assim, você imagina se o guarda tenta fazer alguma coisa e ele não tem viatura, né? Ele sequer consegue ajudar uma cidadã nesse sentido, que não é a nossa obrigação, mas, querendo ou não, como ser humano, a gente vai querer fazer, a gente vai querer ajudar, a gente faz muito esse tipo de coisa, muito tipo esse tipo de ajuda. Então, viaturas fomentam realmente uma possibilidade de atuar na cidade de forma muito mais presente com o munícipe. Isso é fato e, sem dúvida, dá muito mais agilidade para os guardas. Principalmente nas cidades que a gente sabe, cidade do interior, que às vezes a cidade é pequena, mas precisa de um atendimento na zona rural. A gente sabe que isso acontece, né? Então, realmente, é uma necessidade grande e foi uma conquista imensa. A gente está muito feliz. Eu queria mandar um abraço também para a minha amiga Terceiro Sargento da FAB, que está lá no Cidade da Um. Né? Ela trabalha no Cidade da Um, lá em Brasília, na capital federal. Está mandando um monte de curtidas aqui. Eu vi o rostinho dela, diz que acompanha, né, a luta das guardas municipais. Ela é uma admiradora, né, da luta da gente. E eu queria mandar um forte abraço para ela. Marília, a questão das viaturas e também é um pleito muito bacana que os profissionais da área, especialmente essas guardas mais pequenas, essas guardas menores, né? Eles veem nas outras guardas maiores com viatura. Se eu tivesse uma viatura, eu poderia fazer isso na minha cidade. Por exemplo, aqui hoje a gente estava discutindo em um grupo aqui local. Xangrande tem quatro guardas municipais de carreira. Quatro. Não são 8, não? Pensei que fossem 8. São quatro. São quatro. O restante já saiu. Um saiu para guarda de Recife, é colega seu. O outro saiu para bombeiro militar de Pernambuco. O outro para estado de licença, não, passou em concurso para professor. E o outro foi para guarda de Altinho. Então, só tem quatro hoje, quatro guardas municipais. Queria mandar um abraço para eles. São guardas municipais muito atuantes, né? Apesar das limitações que o município impõe a eles, né? Mas eles promovem muita coisa boa aqui na cidade. E aí a gente tem essas 3 viaturas chegando. Inclusive, Marília, entrando nessa questão de formação, eu fico muito preocupado porque Xangrande recentemente abriu um processo seletivo simplificado para a contratação de 18 guardas municipais. E aí lá no edital que eu li, inclusive já fizeram até denúncias, né, no MP. Lá no edital que eu li, não tinha nenhuma capacitação específica. Como é que você pode colocar um profissional para atuar na rua sem nenhuma capacitação? E por meio de uma seleção simplificada, um trabalho tão incipiente que é o trabalho de um profissional da guarda, né? E aí a gente faz algumas observações e começa a olhar de uma forma de uma forma mais crítica, né? E a gente começa a perceber o tamanho da dificuldade de alguns gestores entender, porque o ano passado eu perguntei até alguém da gestão, disse, olha, vai ter concurso, né? Eu não vi guarda municipal. Por que não vai ter guarda municipal? Aí a pessoa falou, não, uma pessoa da gestão mesmo. A pessoa disse, não, mas não tem necessidade. Eu disse, como não tem necessidade? Naquela época a gente só tinha 5 guardas municipais na cidade. 22 mil habitantes,
o fluxo de veículos cada vez maior, e a gente sabe que a Guarda não só trabalha com veículos, trabalha com a segurança pública, que é a sua atividade primordial, né? Trabalha com o trânsito também, mas a atividade primordial é a segurança pública, é a proteção da vida, né? Então, eu perguntei, ele disse, não, mas a gente vai fazer concurso para vigia. Eu digo, como assim? Não, mas você não quer colocar o vigia para ser guarda, não, né? Porque a lei 3.022 proíbe prática desse tipo. E quando eu fui olhar o edital, me espantei, você também viu, e as funções do vigia iria ser a função de vigia de trânsito. As funções de guarda. Vigia de trânsito, atuar no trânsito da cidade. Eu, como assim? Nada contra os vigilantes, vigias, nada contra os vigilantes, vigias, mas não tem as atribuições, né, do profissional da guarda, do agente de trânsito, do vigia. Então, vamos cumprir as atribuições. Não vamos tentar fazer uma gambiarra, não, que isso não é preciso, né? Então, a gente está bem atento com relação à utilização dessas viaturas aqui no município, porque é um município que tem uma zona rural muito grande, né? E elas podem ser utilizadas na zona rural, tá certo? E aí a gente tem essa necessidade aqui, porque eu moro numa zona rural aqui, distante um pouquinho da cidade, e nunca vi, eu só vi uma vez a polícia militar passando por aqui. Imagine a guarda nem viatura tem. Então veja o trabalho que a guarda pode desenvolver nesse município, né? E a questão da formação é primordial. Formação é primordial. Tenho meus amigos lá em Sertânia que estão correndo atrás, infelizmente teve esse problema agora com a pandemia, mas o município já estava correndo atrás, buscando alguns valores para fazer essa formação. A gente tem uma formação inicial lá, pela ADM-TEC, que é uma das fases do concurso. A ADM-TEC ela sempre faz isso, uma das fases do concurso, ela coloca uma capacitação mínima de 40 horas. É uma semana, né? Não dá para ver tudo, mas ao menos a gente dá uma pincelada em todos os aspectos da guarda e tenta motivá-los, né, nessa missão árdua e benéfica para a sociedade. Mas a gente ainda tem muita dificuldade, né, em aceitação dos municípios. A própria Serra Talhada, né, você está ciente que o pessoal também está correndo atrás, né, para esse tipo Pesqueira também. Pesqueira, entre outras. E aí eu vejo que com esses resultados, com esse tipo de formação, a gente vai ter efetivamente uma segurança pública de qualidade que realmente sirva à população municipal. Exatamente. Infelizmente, essa dificuldade com relação ao profissionalismo das guardas municipais... Falo demais. Nada, tranquilo, filho. Ó, essa dificuldade da formação dos guardas municipais, principalmente da profissionalização dessa instituição, muitas vezes esbarra na administração pública municipal, né? Infelizmente. Mas, inclusive, não é um problema enfrentado só por vocês, não, tá? A gente aqui agora está vivendo a contratação de vigilantes armados, com todo o respeito que os vigilantes merecem, né? Mas não existe para eles uma formação como existe para a gente sobre as legislações, uma capacitação para o uso de arma de fogo que seja mais completa, como é a da guarda. A gente sabe que não existe. Os vigilantes, eles fazem um treinamento de tiro de 30 disparos a cada 2 anos, né? Não estuda a legislação, não estuda as súmulas que existem para nortear a atividade de segurança pública. Então, assim, estão contratando hoje vigilantes armados para fazer a segurança patrimonial. A gente tem 2 problemas aí. Um é a usurpação da atividade pública do guarda municipal, que é quem de direito é fazer a segurança do patrimônio público. E a gente tem o segundo, que é a preocupação de ter vigilantes armados, enquanto a gente tem a guarda desarmada, né? E sem capacitação nenhuma, assim, sem a capacitação mínima exigida pelo Senasp para executar qualquer atividade de segurança, né? Então, assim, infelizmente, falta isso, não só no interior do estado, que a gente sabe que acontece, mas falta também, inclusive, na própria capital, em Recife, que a gente sofre esse tipo de contratação errônea, né? Isso aí foge da profissionalização da instituição, que é o que a gente busca, porque uma instituição
bem capacitada e ela profissionalizada, você tem profissionais que você pode ter segurança em botá-los para fazer a segurança pública dos munícipes, porque eles têm conhecimento das leis, eles têm conhecimento da sua atividade técnica, de forma técnica, eles têm órgãos de controle, como ouvidoria, como corregedoria. Então, qualquer ato de infração do servidor público, ele vai ser penalizado, vai ser investigado, vai ter seu direito à ampla defesa e vai ser penalizado. Então, assim, tudo isso norteia a atividade policial no município, e é necessário. Infelizmente, as pessoas não entenderam muito bem ainda. Ontem eu cheguei a fazer um comentário a respeito sobre, até voltando a falar do atentado do menino João Pedro lá, lamentavelmente, no Rio de Janeiro. Eu falei assim com uma pessoa, eu digo, ó, vê mesmo, a revolta da gente salva quantas pessoas amanhã? Tu acha que a revolta da gente e esse textão que a gente vai colocar aqui no Instagram vão deixar de morrer quantas pessoas? Sabe? Não adianta a gente só fazer essa crítica e a gente não lutar para a solução do problema. E a solução do problema é a capacitação, é a educação mesmo, é a instrução, que antes era, infelizmente, botar o pessoal para... como é que chama? Tem um termozinho, surubação, né? Fazer surubação com os meninos, deixar ele ralar. E, assim, na verdade, esse tipo de treinamento é mais uma forma de doutrinação que não traz técnicas. É por isso que a gente aborda sempre a necessidade de ter um curso de formação com técnicas reais de como usar o uso progressivo da força para não haver excessos, conhecimento legal das matérias realmente de direito e se manter atualizado nisso. Então, a gente defende sempre uma capacitação continuada. Eu queria que tu me explicasse aí também depois se existe essa capacitação continuada aí em Caruaru. A gente, depois de muitos anos, conseguiu estabelecer isso aqui em Recife, essa capacitação continuada. Infelizmente, ela ainda é muito lenta, não consegue atingir a todos os guardas anualmente, que era o ideal. Mas já é um começo, é necessária essa capacitação continuada para que a gente minimize cada vez mais esse tipo de erro, que erros não aconteçam, que a gente consiga associar as pessoas à guarda, porque o guarda, muito popularmente falando, o guarda é o amigo do cara, muitas vezes a gente sabe disso, a gente vai no interior, eu vou na guarda muitas vezes no interior, ou até mesmo aqui na capital, as pessoas chamam a gente pelo nome. Eu trabalhei aqui perto da minha casa, as pessoas passavam aqui por mim, me chamavam pelo nome, sabe? Marília, então assim, sabe, eles sabem que a gente eles sabem que eles contam com a gente, a relação é diferente, então a atuação também é diferente quando a gente tem essa proximidade. No interior é muito mais, porque as pessoas conhecem todos os guardas. Geralmente o cara sabe o nome já. Chega uma pessoa lá para fazer uma queixa ao guarda, rapaz, fulano de novo, vamos lá. Aí já sabe quem é a pessoa. Então, assim, essa proximidade que a guarda tem com a comunidade, com a sociedade. A gente tem trabalhos aqui, principalmente na Brigada Maria da Penha, com o núcleo de apoio escolar, assim, de fazer palestras nas escolas, nas associações de moradores. Isso aproxima a gente da sociedade, isso aproxima a gente. Eu queria que isso tivesse que isso tivesse mais funcionalidade mesmo aqui na Guarda de Recife, porque a gente tem tudo isso nos projetos, sabe? E eles são iniciados, mas eles param. Chega a determinado momento, eles param e não acontecem mais, infelizmente. Assim. Aqui é mais assim, a gente hoje vive aqui um cenário de assim, dizer que faz do que fazer de verdade, sabe? E infelizmente isso é bem complicado. Márcio, eu queria que tu falasse um pouquinho da Guarda de Caruaru, como é que se dá a formação de vocês, como é que dá a capacitação continuada, e que logo em seguida tu explicasse um pouquinho ao pessoal, já que a gente falou que a gente deu bastante treinamento ano passado, sobre o Consegue e como ele funciona, a parte de formação, já que você coordenou todo esse trabalho aí. Márcio, tá caindo tua internet, né? Agora, tá ouvindo, meu amigo? Tá ouvindo? Acho que até deu uma travada, né?
Certo, o Márcio saiu, mas eu vou chamar ele de novo, tá? Vou abrir aqui os comentários para ele entrar. Que eu vou chamar ele. Assim que ele entrar de novo, eu chamo ele de novo, para a gente poder voltar aí, que eu acho que a internet dele tá dando problema. Eu tinha desativado os comentários, tá, gente? Para eu poder ver o Márcio direitinho, a gente poder conversar. Mas aí, antes do final, a gente volta aqui. Agora voltando. Antes do final da live, a gente abre um pouquinho para perguntas, aí eu reativo os comentários, tá bom? Aqui aguardando o Márcio. Boa noite, Feitosa. Um abraço aí pro Crato, querido. Tô devendo a visita ao Crato, mas eu vou, tá? Vou fazer aquela palestra lá, a gente vai conseguir formar aí o pessoal de vocês. Márcio, eu acho que é a tua internet, né? Sem problema, viu? Gente, eu acho que Márcio tá com problema na internet. Acontece. Quem faz ao vivo tem dessas coisas, né? Diogo, são seus olhos, querida. Nath, minha aluna querida, aluna do Márcio também. Guarda Municipal, que dá muito orgulho a gente. Um abraço para a Guarda Municipal de Altinho. Gilce Cleiton, querido, um abraço, viu? Para toda a Guarda de Altinho. Vocês estão fazendo um trabalho excelente em Altinho. A gente tem muito orgulho de vocês. Kleber, Santa Cruz, né? Eu tive com o pessoal de Santa Cruz também. A gente só não deu formação para Santa Cruz, deu para Toritama. Beijo para os meninos também de Toritama. Nossos alunos de Toritama, o pessoal de Jurema. Márcio, tu entra aí e dá um oi para eu te chamar, tá? Del, boa noite, Del. Tudo bem? Gente, a gente tá falando sobre formação de guardas para quem entrou agora. Tô esperando aqui meu amigo Márcio entrar, entrou agora para a gente voltar, que caiu a internet dele. Eu vou desativar os comentários quando ele estiver falando, tá? E no final da live eu reativo os comentários para a gente abrir para perguntas, só para poder ver o Márcio direitinho aqui. Aqui, meu amigo, voltou. Tá me ouvindo? Márcio, tá conseguindo me ouvir agora? Pronto, Maria, tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora tô. Pronto. Seja bem-vindo de volta. Eu estava pedindo para tu falar um pouquinho, Pronto, Márcio, como é a beleza. formação em Caruaru. A internet aqui tá. Tô ouvindo. A minha internet aqui não tá tão boa, tá? Mas aí a gente vai tentando aí, Acontece. vai superando essas barreiras aí, se Deus quiser. É assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. A gente supera tantas barreiras todos os dias, né, Márcio? Não vai ser uma internet, né? Márcio. Voltou? Oi, tá ouvindo, Marília? Oi, pronto. Voltou. Marília? Pode falar, meu amigo. Oi, querido. Tô lhe ouvindo, pode falar. Tá ouvindo a gente? Gente, a internet do Márcio tá caindo muito. A gente vai ver aqui se ele consegue entrar novamente. Se ele não conseguir, não tem problema, a gente pode voltar outra hora, outro dia, a gente pode remarcar. A gente já enfrenta tantas barreiras todos os dias, nós da Guarda Municipais, tentando transformar a segurança pública numa segurança mais cidadã, numa segurança mais atuante dentro das comunidades, dentro da nossa sociedade.
Tô te chamando, Márcio. É só tu aceitar. Tomara que dê certo agora. Tá? Então, a gente está falando aqui da importância da formação dos guardas, a gente dá matérias para vocês terem noção, como direitos humanos, atuação sobre a Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente fala sobre a violência institucionalizada, o racismo. Tá me ouvindo agora, Márcio? Grande André de Quipapá, um abraço para toda a guarda de Quipapá. Márcio, assim que você tiver o que aí, pode mandar brasa, viu? Der certo aí, pode começar, meu amigo. Não tá dando muito certo, não. A gente tá indo para 36 minutos de live, a 30, 40 minutos de live, e a internet do Márcio tá caindo. Se a gente não conseguir voltar, como eu disse, eu marco com ele uma outra hora, porque eu acho assim, engraçado que eu tinha marcado com o Márcio de fazer essa live falando sobre educação, sobre treinamento, sobre capacitação das guardas, e logo em seguida aconteceram algumas situações, sobretudo essa do que aconteceu no Rio de Janeiro, e aí a gente começou a conversar sobre isso com outras pessoas de outros segmentos da sociedade, e eu vejo quão importante a gente falar nisso, porque a gente precisa da ajuda dessas pessoas, sabe? As pessoas muitas vezes veem a guarda somente como um armamento, como se fosse uma força armada na rua, e isso não adianta de nada, porque nem conseguem desarmar a guarda, esse discurso não consegue desarmar a guarda, não consegue desarmar nenhuma das polícias, que isso não vai acontecer, infelizmente, até porque a gente não consegue desarmar nem o crime, né? A gente não está conseguindo desarmar nem o crime. Na verdade, a gente poderia ser parceiros aí no combate a esse tipo de coisa, parceiros nessa luta, e a gente acaba sem o apoio dessas pessoas. Então, assim, muitas vezes as pessoas criticam a instituição de segurança, mas, no entanto, não buscam ajudá-la para resolver o problema. E como eu estava comentando com o Márcio, tô te chamando, Márcio. Se você estiver aí, eu tô lhe chamando. É só você aceitar. Tu não está podendo participar. Eu acho que é justamente a tua internet. Tá bom? Como a gente não está conseguindo chamar o Márcio, se a gente não conseguir aqui na próxima, eu vou encerrar. Vai fazer 40 minutos agora de live, a gente vai encerrar. E eu marco com ele uma outra hora, porque aí eu vejo hoje a importância infinita da gente falar sobre isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Eu vou abrir aqui para perguntas, que talvez seja o tempo que o Márcio ajeite suas coisas lá. Apesar que a gente tem uma hora para fazer de live, tem 40 minutos já andando, a gente teria mais 20 minutos para falar. Apesar que a gente pode encerrar e voltar de novo. Mas aí, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, se quiserem fazer alguma pergunta, eu estou só aguardando o Márcio para a gente falar, que a gente queria falar sobre a formação. A gente iniciou uma fala muito boa sobre formação. O Márcio, que é um formador, inclusive por profissão, é um professor formado em História, acompanha as formações das guardas em Pernambuco, coordenou a formação do CONSEG, que é o Consórcio de Segurança Intermunicipal, que formamos aí seis guardas municipais, 6 municípios, né? Guardas municipais. Mandar um abraço para o pessoal de Toritama, de Palmares, de Caruaru, de Altinho, de Jurema. Acho que não estou esquecendo ninguém. E da importância que é a formação e a educação para o profissional de segurança, porque muitas vezes as pessoas não entendem como a nossa profissão funciona e quão necessário é a gente se manter atualizados, a gente se manter formado, a gente se manter consciente do nosso papel dentro da sociedade, do nosso papel dentro da instituição. E isso é bem difícil, porque muitas vezes nós temos comandos militares, com todo respeito a instituições militares, mas muitos das instituições militares, como eu tô vendo, Márcio, falando com o Márcio, eu tô vendo que tu não tá conseguindo se conectar.
Eu vou tentar aqui mais uma vez te chamar. Se a gente não conseguir, a gente pode remarcar, tá? Até para a gente poder ter mais tempo para falar, que a gente já vai em 40 minutos de live. E eu quero voltar sim com você para a gente falar de formação, que hoje eu vejo a importância da gente falar sobre isso, principalmente diante dos últimos acontecimentos. Como eu vinha falando, com todo respeito à instituição militar, mas a forma como foi feita o militarismo, ela traz resquícios de atividade, de uma atividade que não condiz mais com o que a gente convive hoje dentro da sociedade. Tá? Então, infelizmente, a gente tem essa experiência nas nossas guardas, que sempre que existe comandos militares ou secretários militares, eles deturpam a função da guarda e a gente acaba não conseguindo exercer a nossa atividade de forma segura, eficaz e segura para a sociedade. Então, a gente precisa muito falar sobre isso. As guardas do Nordeste também precisam avançar nos programas de assistência social, sem dúvida. Sem dúvida. Aí a banda da GCM de Ipojuca falando com a gente, viu, Márcio? Tá conseguindo agora entrar, Márcio? Que a gente precisa avançar nos programas de assistência sociais, sem dúvida, sem dúvida. Eu trabalhei na formação do pessoal de guardas, principalmente sobre a Brigada Maria da Penha. Eu botei isso, é uma meta minha. Eu quero fazer a Brigada Maria da Penha em todas as guardas. E graças a Deus tem surtido efeito. Já dei treinamento em várias guardas, já fiz palestra, mandei projeto. Direto ou indiretamente a gente conseguiu fazer Brigadas Maria da Penha funcionar em várias guardas, não só no estado, mas fora do estado também. E isso é muito gratificante. Essas atividades que devem ser potencializadas dentro da instituição de segurança. Então, assim, as pessoas não podem nos ver apenas como armas. Até porque não adianta só lutar contra o armamento na mão errada. Gente, Márcio não está conseguindo entrar. Quero agradecer principalmente a ele, que se dispôs a estar aqui com a gente hoje. Eu vou te chamar mais uma vez, Márcio, um outro dia, a gente vai marcar para a gente poder falar sobre isso. Feitosa aí, falando sobre a identidade, encontrar a sua identidade e as guardas municipais. É bem verdade, Feitosa, a gente tem a nossa identidade. Ela foi muito bem construída dentro da 13.022. As pessoas costumam achar que ela não foi bem feita, mas ela foi bem feita. Só que existe a necessidade das regulamentações nos municípios, porque como somos servidores municipais, a lei diz que existe a partição de poderes. Então, o município pode e deve regulamentar as guardas municipais. A Lei 13.022, ela só errou quando ela não estabeleceu penalidades para os prefeitos que não se adequassem. Deu um prazo para adequação, que foi de 2 anos, mas não estabeleceu as penalidades caso eles não cumprissem, né? Mas que eu acredito que seja, no mínimo, uma irresponsabilidade e um crime de responsabilidade administrativa, né? Mas a nossa identidade está lá, o que nós precisamos é buscar ela. A 13.022 já estabeleceu que nós não podemos ter treinamentos militares, que nós não podemos ter comandos militares, tá? Nós não podemos ter instrutores militares, justamente para afastar da gente os resquícios que existem dentro das instituições militares, que realmente a gente sabe que é esse comportamento que faz os errados cometerem os piores erros e saírem impunes, que é bem diferente das guardas municipais. Meu amigo Márcio, por nada aqui. Você tem crédito aqui à vontade, Márcio. Muito perdoado. Você tem crédito comigo, vai precisar vir umas 3 vidas, viu, para poder pagar. Para eu poder pagar você. Queria agradecer a você. A gente vai marcar um outro dia para a gente continuar falando de formação, até porque eu acredito que é um assunto que não deve ser esgotado, que a gente deve falar muitas vezes sobre isso, tá? E agradecer a todos que estiveram aqui, que acompanharam a live da gente. Vocês são muito bem-vindos. Eu vou deixar gravada a live, vou colocar no IGTV, vou colocar lá no Facebook, que o pessoal pediu muito para botar no Facebook. E a gente marca uma outra hora com o Márcio para falar novamente sobre formação. E eu quero ver se a gente consegue, inclusive, Márcio, tentar fazer periodicamente, falando sobre formação, porque você sabe que é um assunto inesgotável, né? Então, a gente pode falar de diversos aspectos da formação, inclusive cursos realmente da própria formação, que a gente pode conseguir aí reunir em salas como essa,
segurança virtuais para passar para todos os guardas do Brasil e conseguir contribuir um pouquinho que seja com a melhora das nossas instituições de segurança e das nossas guardas, para a gente não ter erros cometidos, para a gente não ter vidas cefadas na rua, nem dos nossos guardas, nem da nossa sociedade, e a gente agir diretamente onde é necessário. Um abraço a todos, um beijo a todas as guardas, a todos os amigos que estiveram aqui. Até uma próxima. Um abraço.